Colisões cósmicas. Elas estão entre os fenômenos mais violentos e transformadores do universo. De arranhões a impactos de alta velocidade, a gravidade constantemente põe em movimento tudo no espaço, levando inevitavelmente a colisões. Asteroides, cometas, galáxias e planetas são alguns dos objetos envolvidos nesses eventos de alta descarga de energia. Todavia, por mais violentas e destrutivas que sejam essas colisões, talvez devamos a elas nossa própria existência. O Universo, colisões cósmicas. Darren Ragozin está à caça de explicações para uma antiga colisão que ocorreu no espaço distante. Ragozin concentrou-se em uma vibrante rocha cinzenta, vestígio de um explosivo impacto envolvendo dois volumosos objetos, sendo que o maior era do tamanho de Plutão. A gigantesca rocha chamada 2003 EL61 é membro de uma família colisional situada próximo da órbita do planeta Netuno. Famílias colisionais são grupos de objetos com tamanho, forma e inclinação semelhantes que orbitam em torno do Sol e permanecem aglomerados, porque vieram do mesmo objeto. Objetos que vieram da mesma matriz são feitos do mesmo material. Então, estudando as composições e verificando que são similares, sabemos que tiveram a mesma origem. Há bilhões de anos, o 2003 EL61 e seus parentes eram partes de um corpo colossal com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. O gigantesco objeto pertencia ao cinturão de Kuiper, um depósito de objetos que não se tornaram planetas no sistema solar externo. Mas naquela época, o cinturão de Kuiper estava repleto de objetos soltos. A rocha coberta de gelo acabou por se chocar com outro objeto com a metade do seu tamanho, a uma velocidade estimada de 5.000 km por hora. O impacto produziu energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas e ejetou grandes blocos de gelo do objeto, com tamanho variando de meras partículas a mais de 400 quilômetros de diâmetro. Hoje, esses pedaços, dentre os quais o maior é o 2013 EL61, são membros de uma família colisional. Estamos no campo de tiro Claypidian porque a trajetória dos cacos depois de atingido o alvo é muito semelhante à dos membros da família colisional. Após o impacto, os cacos se espalham, mas seguem a mesma trajetória quando descem. No caso do 2003 EL61, o impacto causou um rápido movimento giratório, como uma roda gigante que girasse uma vez a cada 4 horas. Bom, ele foi atingido de lado e começou a girar, e a velocidade é tanta que faz com que se alongue para os lados, assumindo a forma de uma bola de futebol americano, quando deixamos o ar sair um pouco e comprimimos de um lado. Então o 2003 EL61 é o objeto que gira a maior velocidade no sistema solar. Não há nada comparável. O astrônomo planetário Mike Brown realiza um amplo estudo do 2003 EL61, o objeto maior e mais brilhante do cinturão de Kuiper. É claro, grande e também muito brilhante, porque achamos que quando a colisão ocorreu, a maioria do gelo foi removida, deixando apenas uma fina camada de gelo, quase puro, em cima da rocha. Por isso é muito mais brilhante que outros corpos, porque está coberto de gelo puro. Então acho que o 2003 EL61 é o maior objeto fruto de uma colisão que formou uma família. Acho que é uma das maiores colisões que ocorreram na parte externa do sistema solar em toda a sua história. O
O impacto não só criou o 2003 EL61 e sua família galáctica, como produziu 2 luas. Estamos procurando por elas agora. Cerca de 10% dos objetos de Kuiper têm uma lua, mas de todos os objetos que examinamos, poucos têm mais de uma lua. Telescópios infravermelhos determinam o tamanho desses objetos medindo o calor que emitem. Embora o 2003 EL61 seja 100 vezes mais volumoso que o segundo maior membro da família, o grupo de fragmentos mantém órbitas similares. Os pedaços permanecem juntos e seguem uns aos outros na órbita em torno do Sol. E os astrônomos identificam famílias colisionais buscando características de órbitas comuns, a distância do Sol até que ponto a órbita é elíptica. Quando disparamos uma espingarda, os grãos de chumbo seguem uma trajetória semelhante à do objeto original. O mesmo ocorre nas famílias colisionais que, após a colisão, seguem uma órbita semelhante à do objeto original. E assim somos capazes de identificá-las. Então, depois da colisão, eles seguem órbitas um pouco diferentes, como corredores em suas pistas. Todos ficam em suas próprias pistas, em velocidades semelhantes, porque as pistas têm extensão um pouco diferente. Se olharmos a pista após algum tempo, cada corredor estará num lugar diferente ao longo da pista. O mesmo ocorre com as famílias colisionais. Mesmo que não estejam próximas hoje, podemos ainda identificá-las devido às suas órbitas e ao modo como giram em torno do Sol. Os cientistas se perguntam se o 2003 EL61 pode um dia se envolver em outra colisão. Parece que a gravidade de Netuno o está puxando, o que com o tempo mudará sua órbita. Daqui a 100 milhões de anos ele vai cruzar a órbita de Netuno e nesse ponto seria difícil adivinhar o que vai acontecer. Netuno pode jogá-lo no sistema solar interno ou atirá-lo para fora. Muitas coisas podem acontecer. Periodicamente, objetos são expulsos do cinturão de Kuiper e se deslocam na direção do sistema solar interno. Essas pedras geladas se tornam cometas e formam longas caudas de gelo e poeira quando avançam em direção ao Sol. Acabaria se aproximando, talvez, de Júpiter, que o expulsaria do sistema solar. Ninguém pensou no que aconteceria se algo do tamanho do 2003 EL61 atingisse Júpiter. Mas cometas menores já atingiram o gigante gasoso. Em julho de 1994, o telescópio espacial Hubble observou um evento espantoso. Fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 chocaram-se contra Júpiter a velocidade de 209 mil quilômetros por hora. O fragmento maior liberou 6 milhões de megatons de energia explosiva. Eles se chocaram contra Júpiter 20 vezes a cada 7 horas até se extinguirem. Os pontos de impacto deixaram cicatrizes na superfície de Júpiter como lembrança do violento acidente. Don Yeomans, cientista do laboratório de propulsão da NASA, analisou esse evento. Os impactos do Shoemaker-Levy 9 foram um alerta para o público e a comunidade científica no sentido de que essas colisões cósmicas acontecem de vez em quando e a energia que podem gerar é enorme. Ainda bem que atingiu Júpiter e não a Terra, porque teria sido um problema sério para nós. Se tivesse atingido a Terra, o Shoemaker-Levy 9 teria criado enormes crateras de impacto de até 65 quilômetros de largura. Cada uma poderia ter destruído uma metrópole e levantado tanta poeira a ponto de esconder o Sol durante meses. Como Júpiter está no sistema solar externo e é bem maior que todos os outros planetas juntos, recebe impactos que poderiam ser destinados à Terra. Então, Júpiter estava lá para nos proteger. Júpiter age como um goleiro planetário. Mas será capaz de desviar o 2003 EL61 se este se soltar do cinturão Kuiper e se precipitar em direção à Terra? É possível que ele atinja Júpiter como o Shoemaker-Levy 9. Esse objeto é cerca de 2.000 vezes maior que o Shoemaker-Levy 9.
Então será uma explosão incrível no céu noturno. Seria a coisa mais notável que poderíamos ver. Maior que a lua cheia, pelo menos sua cauda. Como as famílias colisionais são difíceis de localizar, os pesquisadores estão ansiosos para estudar o 2013 L61 e seus parentes. Sabemos menos sobre as famílias colisionais no cinturão de Kuiper apenas porque conhecemos menos membros do cinturão do que asteroides. Então, menos pesquisas foram feitas para encontrar famílias colisionais no cinturão de Kuiper. Por enquanto, conhecemos apenas essa família colisional no cinturão de Kuiper. São muito difíceis de encontrar e reconhecer. E tivemos muita sorte com o 2003 L61 e sua família. Estamos trabalhando agora para descobrir meios de encontrar outras famílias. Devem estar lá, só não sabemos como encontrá-las. Como estes pedaços de alvo, os membros da família do 2003 L61 permanecem em órbitas semelhantes hoje. Podemos segui-las e saber mais sobre a história do cinturão de Kuiper e de suas colisões. Um mistério ainda a resolver é quando ocorreu a colisão do 2013 L61. Podemos ver onde os objetos estão agora, tentar voltar no tempo e imaginar onde estavam no momento da colisão. Provavelmente a resposta nos levará até os primórdios do Sistema Solar. O 2013 L61 e sua família provavelmente foram criados durante um dos períodos mais turbulentos da história do Sistema Solar, quando as colisões eram tão comuns quanto as estrelas no firmamento. Desde o início dos tempos, colisões têm sido parte da rotina no espaço. Ajudaram a criar o universo e, ao mesmo tempo, também colaboraram para destruí-lo. As colisões formam os planetas. Sem as colisões, não haveria planetas. Pequenas partículas colidem umas com as outras, que se tornam maiores, até que, aos poucos, os planetas se formam. Ao mesmo tempo, as colisões podem destruir planetas. Os planetas do Sistema Solar foram criados durante o período chamado Bombardeamento Intenso, que ocorreu mais de 4 bilhões e meio atrás. As colisões não cessaram com esse evento. Mais de 600 milhões de anos depois, o Sistema Solar passou por outro período intenso de colisões, chamado Bombardeamento Tardio. Rochas pequenas demais para se tornar planetas agiram como bolas de bilhar interplanetário, batendo em outros corpos com força tremenda. Objetos voavam para todos os lados, então houve muitas colisões. Muitas crateras da Lua foram criadas nesse período muito remoto, quando o Sistema Solar ainda se formava. E a Lua revela como o período foi volátil na Terra. Podemos calcular até certo ponto, com base nas crateras da Lua, com que frequência fomos atingidos por esses grandes objetos de 10 quilômetros de diâmetro. No final do intenso bombardeamento tardio, havia asteroides com centenas de quilômetros de diâmetro que vinham e atingiam o planeta. Certamente são capazes de vaporizar os oceanos e deixar uma tremenda cicatriz, impossibilitando a sobrevivência de qualquer forma de vida. Quando o intenso bombardeamento tardio declinou há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, os objetos que não se plasmaram em planetas buscaram refúgio em cemitérios cósmicos. No Sistema Solar externo, essas rochas residem no cinturão de Kuiper. No Sistema Solar interno, orbitam coletivamente no cinturão dos asteroides. Tal como no cinturão de Kuiper, famílias colisionais também foram descobertas no cinturão dos asteroides. São pedaços de asteroides originários de um objeto maior, que se rompeu ao colidir com outro asteroide.
As famílias colisionais no cinturão dos asteroides ocorrem quando um asteroide é atingido por outro e feito em pedaços. Mas os fragmentos permanecem juntos em sua órbita em torno do Sol. E os astrônomos podem identificar famílias colisionais vendo se sua distância em relação ao Sol é a mesma, se a inclinação de suas órbitas é a mesma e também se são igualmente elípticos. Além disso, se os asteroides forem feitos do mesmo material, é um bom sinal de que eles se originaram do mesmo objeto. Já conhecemos cerca de 20 a 30 famílias colisionais no cinturão dos asteroides. Os cientistas estão particularmente interessados numa colisão galáctica que produziu a família Batistina, fragmentos instáveis que outrora foram um único corpo do tamanho do Monte Everest. Há cerca de 160 milhões de anos, essa rocha colossal foi abalroada por outra rocha gigantesca no cinturão dos asteroides. O forte impacto criou uma chuva de fragmentos menores, mais de 136 mil deles. Os cientistas estimam que 20% das rochas saíram do cinturão dos asteroides e que 2% delas caíram sobre a Terra. Segundo alguns, há 90% de chances de que um dos asteroides da família Batistina tenha sido o responsável pela extinção dos dinossauros. Há 65 milhões de anos, uma miríade de espécies de dinossauros dominava o mundo pré-histórico. Mas uma catástrofe os varreu da face da Terra. Agora, os cientistas têm evidências do que lhes aconteceu. Já foi confirmado que um colossal objeto cósmico precipitou-se do céu sobre a península de Yucatán, perto da atual cidade de Chicxulub, no México. Achamos que era um objeto de quase 10 quilômetros de diâmetro que caiu a 20 quilômetros por segundo, gerando uma energia de cerca de 65 milhões de megatons de TNT. Para se ter uma ideia, isso equivale a uma bomba de Hiroshima explodindo a cada segundo durante 140 anos. Foi um ambiente infernal. Acredita-se que esse asteroide colaborou para a extinção em massa de mais de 75% das espécies na Terra. Achamos que no impacto de Chicxulub, um grande asteroide caiu, atingiu a Terra e jogou uma enorme nuvem de pó e escombros na atmosfera. Isso efetivamente bloqueou boa parte da luz do Sol. Imagine um dia nublado que dura anos. M. Menzer investigou a rápida extinção da vida como resultado do impacto, visitando o Aquário do Pacífico em Long Beach, Califórnia. Nós podemos entender os efeitos que os impactos de asteroides tiveram no planeta Terra observando este tanque aqui. Está cheio de cores e de vida de várias espécies, muitos animais e plantas diferentes. Claro, esse ecossistema depende essencialmente do Sol. Os peixes grandes comem os peixes pequenos. Os peixes pequenos comem as plantas. E as plantas dependem da luz do Sol para produzir energia através da fotossíntese. Então, se algo acontecesse que bloqueasse a luz do Sol, todos esses lindos animais pereceriam. Esse evento apocalíptico foi chamado de extinção KT, devido a marcas geológicas que datam da linha divisória entre os períodos Cretáceo e Terciário, também conhecida como fronteira KT, que separa a era dos répteis da era dos mamíferos. Ossos de dinossauros não são encontrados abaixo da fronteira KT, o que seria um bom indicador de que eles e outras espécies se tornaram extintos devido ao impacto que bloqueou a luz solar durante anos.
Podemos ter uma ideia do que aconteceu à vida no planeta Terra após o impacto de um asteroide, comparando águas profundas e rasas em sistemas marinhos. Em águas profundas, onde há menos luz solar, há menos corais coloridos, menos tipos de peixes, de modo geral, menos diversidade biológica. Alguns cientistas duvidavam de que um asteroide causara a extinção KT. Por muito tempo, as pessoas não acreditaram que um asteroide atingiria a Terra e causaria uma marca notável até a descoberta da cratera do meteoro. Há quase 50 mil anos, durante o período Pleistoceno, um asteroide de 45 metros atingiu a Terra, com a força de 2,5 megatons de TNT. O impacto removeu 175 milhões de toneladas de rocha do atual deserto do Arizona, deixando um gigantesco buraco arredondado chamado Cratera do Meteoro. De fato, as evidências provaram que foi um resultado do impacto de um asteroide. Um cientista chamado Eugene Shoemaker encontrou quartzo com lamelas de choque no fundo da cratera. E só é possível encontrar esse tipo de vidro a temperaturas e pressões extremamente altas geradas num intervalo muito pequeno de tempo. Nos anos 80, os cientistas não haviam encontrado uma cratera de impacto ligada à extinção KT. Mas escavaram outras evidências, como o irídio, obtido na camada limítrofe da KT. O irídio é um elemento raro nas rochas da Terra, mas comum em muitos asteroides. Alguns asteroides são muito ricos em irídio e eles concluíram que essa camada de irídio, encontrada numa camada de sedimentos de 65 milhões de anos, devia-se ao impacto de um asteroide. Mesmo com a descoberta do irídio, alguns ainda duvidavam que um asteroide havia causado a extinção KT até os anos 90, quando uma companhia petrolífera mexicana encontrou a grande prova. Enquanto faziam perfurações na costa da península de Yucatán, descobriram uma cratera de 160 quilômetros de largura enterrada sob 900 metros de calcário. Análises da rocha confirmaram que a cratera fora de fato formada por um asteroide. Como na cratera do Meteoro, no Arizona, quartzo com feições de deformação também foi encontrado na cratera de impacto. Outra importante evidência do impacto do Chicxulub foi a descoberta de vidro deformado. Quando examinaram o local do impacto e as regiões ao redor, encontraram evidências de vidro fundido, o que aconteceu durante a gigantesca explosão. Esse tipo particular de vidro só é encontrado na presença de uma explosão extremamente grande. Hoje, muitos cientistas concordam que um asteroide causou a extinção KT há 65 milhões de anos. E alguns estão tentando descobrir exatamente qual asteroide causou o fenômeno. Sedimentos encontrados na cratera de Chicxulub revelaram que o asteroide era um condrito carbonado, uma rocha muito primitiva. Esse tipo de rocha tem composição semelhante aos asteroides da família Batistina, que se originaram de uma rocha maior. Então, para alguns, há muitas chances de que um membro da família Batistina tenha provocado a extinção em massa que eliminou os dinossauros. Hoje, a família Batistina ainda representa uma ameaça. No cinturão dos asteroides, seus membros ocupam uma região que contém duas escotilhas gravitacionais. São áreas em que um leve empurrão pode tirar um asteroide de sua zona orbital. E entrando no sistema solar interno, esse asteroide poderia se chocar com o planeta Terra. As colisões cósmicas não pertencem somente ao passado. São contínuas e potencialmente mortais. No cinturão dos asteroides, entre os planetas Júpiter e Marte, encontra-se a família Batistina.
um grupo de rochas originárias de um corpo maior que se despedaçou devido a uma colisão. Após o impacto, alguns membros da família Batistina foram expulsos do cinturão dos asteroides. Acredita-se que pelo menos um atingiu a Terra há 65 milhões de anos e causou a extinção em massa dos dinossauros. E a extinção KT pode não ser o fim da ira da família Batistina. Para alguns, outro de seus membros pode voltar a ameaçar nosso planeta no futuro. É possível que o outro membro da família Batistina entre no sistema solar interno e atinja a Terra. Pesquisadores têm observado a família Batistina e descobriram que seus membros têm órbitas semelhantes. Mas um efeito térmico chamado força de Yarkovsky aos poucos os leva a uma zona de perigo. A força de Yarkovsky é um efeito térmico que tem a capacidade de alterar a órbita dos asteroides. Quando são atingidos pela luz do Sol, os asteroides demoram um pouco para aquecer. Isso provoca uma radiação térmica que empurra um pouco o asteroide, mudando sua órbita. A força de Yarkovsky não é muito grande, mas age ao longo de milhões de anos. Com o tempo, esse gradual deslocamento orbital pode produzir outro impacto cataclísmico. Simulações foram feitas e demonstraram que quando os membros da família Batistina entraram em ressonância com o planeta Júpiter, ou seja, quando o asteroide descreve 7 órbitas para cada 2 de Júpiter, quando esse momento especial acontece, os asteroides podem ser lançados para o sistema solar interno como uma bolinha de máquina de fliperama. Uma fração desses asteroides vai cruzar a órbita da Terra, o que significa que tem uma chance de atingir a Terra. Se um impacto como esse ocorresse em qualquer lugar da Terra hoje, seria o fim da civilização. Mesmo quem conseguisse sobreviver num lugar remoto, morreria de fome. Os seres humanos provavelmente sobreviverão em alguns lugares, mas a civilização acabaria. São eventos que destroem civilizações. Futuras colisões podem ser perigosas para a vida na Terra. Mas o impacto de Chicxulub foi um evento propício para a evolução da humanidade. A cientista Luan Becker dedica-se a investigar fenômenos de extinção em massa. Dizem que se os dinossauros não tivessem perecido, não haveria seres humanos. Os mamíferos não teriam assumido o domínio se os dinossauros tivessem continuado seu reinado, além dos 135 ou 140 milhões de anos que estiveram na Terra. Assim como os humanos, os dinossauros também evoluíram após um evento de extinção em massa, o maior da história do planeta. Esse fenômeno foi a extinção Permo-Triássica. É irônico que, se nossa teoria estiver correta sobre a extinção, os dinossauros chegaram graças ao impacto e se foram com o impacto, o que é bem interessante. Foi uma das maiores catástrofes cósmicas, uma extinção em massa sem paralelos na história do universo. Há 250 milhões de anos, muito antes dos dinossauros, criaturas menores e espécies vegetais em abundância floresceram na Terra durante o período Permo-Triássico. Então, algum misterioso fenômeno varreu quase todos os seres vivos. De fato, é a extinção mais grave em relação a quantas diferentes plantas e animais pereceram. É o maior fenômeno de extinção na história da vida no planeta. Becker está empenhada em resolver esse crime pré-histórico. Tal como o evento KT, que provavelmente matou os dinossauros, ela afirma ter descoberto evidências que um gigantesco asteroide também causou a extinção Permo-Triássica, que ocorreu cerca de 185 milhões de anos antes.
Durante o período Permo-Triássico, o planeta era constituído de um supercontinente chamado Pangeia e um superoceano chamado Pantalassa. Segundo Becker, um objeto de 11 quilômetros de largura atingiu o oceano na extremidade sul do supercontinente, a atual costa noroeste da Austrália. Se você estivesse na praia há 250 milhões de anos, você teria uma boa visão desse fenômeno. Veria um grande volume do tamanho do Monte Everest chocar-se contra a margem continental ao longo da praia, criando um grande terremoto. Mega tsunamis que lançariam quilômetros e quilômetros de escombros na atmosfera e se distribuiriam globalmente de maneira a bloquear totalmente a luz do sol. A escuridão pode ter durado meses, o bastante para impedir a fotossíntese no topo da cadeia alimentar, gerando um efeito cascata. Se a teoria de Becker estiver correta, esse impacto pode ter eliminado quase todos os seres vivos da Terra, já que se concentrou em um continente e um oceano. Um fenômeno de extinção dessa magnitude pode ter causado uma completa mudança evolucionária, preparando o terreno para a evolução dos dinossauros. Foi apenas porque a extinção permotriásica ocorreu, e acredito muito que o fenômeno pode ser atribuído a esse impacto, que os dinossauros puderam evoluir. Restam poucas evidências geológicas da extinção permotriásica. Há pouquíssimas rochas de 250 milhões de anos na Terra porque foram recicladas pela tectônica das placas. Mas Becker diz ter encontrado vestígios dessa cratera de impacto no noroeste da Austrália. A extinção permotriásica foi o maior fenômeno de extinção da história do planeta Terra. 90% dos seres vivos pereceram há 250 milhões de anos. Mais criaturas morreram nesse período do que na extinção KT, que eliminou os dinossauros 185 milhões de anos mais tarde. Não se conhecia a causa da extinção permotriásica. Mas agora a cientista Luan Becker e outros acham que um asteroide causou o fenômeno. Eles descobriram uma possível cratera de impacto enterrada sob sedimentos na costa noroeste da Austrália. Acho que encontramos um ótimo candidato para o local do impacto em si. É muito mais antigo, é bem mais complicado e sofreu muito mais processos geológicos. Não é mais um círculo perfeito. Não se parece mais com um alvo. A maioria das rochas permianas passou por subducção há muito tempo, ou então se erodiu. A evidência de que houve um impacto lá é muito controvertida. Alguns cientistas duvidam de que Becker encontrou uma cratera de impacto do período Permo-Triássico. Não foi encontrada nenhuma cratera que corresponda ao período Permo-Triássico. Alegou-se que foi encontrada na costa oeste da Austrália. Mas não é tão clara e nítida como a cratera KT. Não temos uma prova. Mas Becker afirma ter encontrado essa prova. E mais, ela e sua equipe viajaram para a Antártica, Austrália, África e Japão, onde estão as rochas mais antigas da Terra. E afirmam ter encontrado 40 detectores de impacto. Tratam-se de fragmentos minerais extraterrestres recolhidos de camadas geológicas do período Permo-Triássico. Encontramos o que consideramos ser pequenos fragmentos causados por um impacto que é justamente o que estávamos procurando num meteorito. É possível que parte dos escombros de um meteorito caia e fique preservada na camada da rocha. Mas o que não foi encontrado na camada permotriássica é o irídio, o elemento presente em meteoritos que ajudou a convencer muitos cientistas que o impacto de um asteroide causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos.
Alguns colegas são muito exigentes. Dizem que não encontramos irídio. Bom, ainda não conseguimos encontrar em alguns lugares que esperávamos. Como em parte do material de cometas que recolhemos. Qual a explicação? Simplesmente que os corpos são diferentes. Nem todos são iguais. Becker não encontrou irídio, mas obteve cromo em rochas da Antártica. Tal como o irídio, o cromo também é raro e mais abundante em rochas espaciais. Então, um asteroide realmente causou a extinção em massa termotriássica ou simplesmente a facilitou? Parece que a vida se mantinha com dificuldade há 250 milhões de anos. O planeta passava por intenso vulcanismo que sufocava a atmosfera. Uma possibilidade é que um grande vulcão na Sibéria, que se erguia sobre um enorme depósito de carvão, liberou muitos gases estufa na atmosfera, tal como o CO2 e o metano, que causaram uma extinção em massa entre organismos marinhos e também muito aquecimento global, que também foi prejudicial para os animais terrestres. Quando analisamos que fatores se relacionam com outros fenômenos de extinção, em todos os casos, há evidências de uma grande erupção vulcânica no mesmo período. E todas as extinções em massa, inclusive a KT, estão fortemente associadas a erupções vulcânicas. A extinção teria ocorrido de qualquer jeito. Não precisava que um meteoro viesse para complicar ainda mais as coisas. Becker afirma que só o vulcanismo não poderia ter causado a extinção permotriássica. E afirma que tem ainda mais evidências disso. Encontramos os melhores representantes do que consideramos detectores de impacto. Entre eles o quartzo, deformado em vários locais, tanto na Austrália como também na Antártica. Vidros que sofreram pressão que ultrapassa tudo o que podemos imaginar em termos geológicos na Terra. Isso não poderia ter sido causado por uma erupção vulcânica. Deve ser algo produzido por um evento de impacto. Acho que quando temos esse tipo de evidência direta, é tudo que se pode pedir nessa área. A comunidade científica ainda discute se o impacto de um asteroide ajudou a causar a extinção permotriássica há 250 milhões de anos. Mas rochas espaciais não são os únicos objetos que podem causar cataclismos cósmicos. De fato, a própria Via Láctea está envolvida numa múltipla colisão galáctica. Imagine que você é uma galáxia cruzando o espaço. O trânsito pode parecer leve, mas a qualquer momento você pode se envolver em uma colisão de frente. Batidas cósmicas como essa acontecem o tempo todo, especialmente quando as galáxias ficam muito próximas. Galáxias têm interagido, colidido, se fundido e se destruído. Ainda acontece hoje. Portanto, as colisões sempre foram parte da vida de uma galáxia e sempre vão ser. A cientista Michelle Toller sabe como as colisões galácticas podem ser violentas, especialmente quando envolvem múltiplas galáxias. Agora mesmo, o telescópio espacial Spitzer da NASA está observando um mega engavetamento. 4 imensas galáxias estão colidindo numa rodovia cósmica a aproximadamente 5 bilhões de anos-luz da Terra. Elas estão se aproximando agora a milhões de quilômetros por hora e vão se fundir. Então encontramos uma colisão de galáxias absolutamente gigantesca. Podemos imaginar as galáxias como sendo carros compactados, uns sobre os outros, como numa colisão numa estrada. Mas nesse caso estamos vendo talvez 4 enormes caminhões que colidem bem de frente. Durante o processo, bilhões de estrelas são espalhadas a partir desta galáxia. Essa violenta colisão ainda está acontecendo.
Quando o impacto finalmente terminar, as quatro se unirão formando uma descomunal galáxia com 10 vezes a massa da Via Láctea. Será uma das maiores galáxias de todo o universo. E essa é apenas uma entre muitas colisões galácticas múltiplas. A Via Láctea um dia se unirá com a galáxia vizinha Andrômeda. E será uma colisão espetacular. Mas por enquanto nossa galáxia está colidindo com duas menores, o que está causando bastante comoção. Duas galáxias relativamente pequenas estão colidindo com a Via Láctea agora. Uma se chama Anã de Sagitário, porque está perto da constelação de Sagitário. E a outra se chama Anã de Cão Maior. Essa segunda, a Anã de Cão Maior, é muito interessante, porque parece ter sido atraída para a Via Láctea e destruída enquanto orbitava em torno do centro da galáxia. Então podemos ver fileiras de estrelas girando juntas que são resquícios dessa galáxia que foi dilacerada. Colisões de galáxias produzem bilhões de estrelas. Mas estas também podem colidir? O espaço entre as estrelas nas galáxias é imenso. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete e estivesse aqui em Los Angeles, a mais próxima também teria o mesmo tamanho e estaria em Nova York. Imagine uma bola de basquete em Nova York. O espaço é tanto que as colisões estelares são muito raras. Apesar de raras, colisões estelares podem ocorrer quando objetos estelares formam densos aglomerados. Já vimos casos em que, num agregado de estrelas, uma parece ser maior que as outras. Parece ser mais jovem do que as outras e gira muito mais rápido do que as outras com quem nasceu. Essas jovens estrelas chamam-se nômades azuis e ocorrem em grupos excepcionalmente densos de estrelas, chamados aglomerados globulares. São chamadas de nômades azuis porque parecem mais jovens, envelhecem mais lentamente do que as outras estrelas. Então, é possível que elas se formem quando duas estrelas se fundem. Quando se aproximam, elas se aceleram com a ação da gravidade. Então, essas estrelas são grandes, rápidas e muito brilhantes. E as colisões estelares não são apenas arranhões. Podem ser muito destrutivas. Elas se aproximam cada vez mais a velocidades cada vez maiores. Chegam a centenas de milhares, se não a milhões de quilômetros por hora e começam a tirar pedaços umas das outras enquanto se aproximam. Então, uma colisão estelar pode ser um evento muito dramático e violento. Aos poucos, se a transferência de massa ocorrer durante tempo suficiente, as órbitas encolherão e as duas estrelas vão se aproximar cada vez mais e podem acabar se fundindo, formando uma única estrela gigantesca, ou entrando em colapso até formar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. As colisões cósmicas podem levar a fusões de estrelas e galáxias ou causar impactos de asteroides e cometas. Mas continuarão enquanto o universo existir. Ao entendermos esses fenômenos incontroláveis, podemos chegar a um conhecimento maior sobre as origens do universo e talvez prever seu futuro. As colisões cósmicas têm sido um fator importante na evolução da história do planeta. A Terra não existiria sem elas. Os elementos químicos necessários à vida foram resultados desses impactos. Então, tem sido um fator fundamental na história da vida do planeta. As colisões cósmicas são responsáveis por vários eventos, como impactos de asteroides, fusões de galáxias, formações de estrelas gigantescas. Então são as chaves para entendermos os fenômenos do universo. Colisões cósmicas. Elas estão entre os fenômenos mais violentos e transformadores do universo. De arranhões a impactos de alta velocidade.
A gravidade constantemente põe em movimento tudo no espaço, levando inevitavelmente a colisões. Asteroides, cometas, galáxias e planetas são alguns dos objetos envolvidos nesses eventos de alta descarga de energia. Todavia, por mais violentas e destrutivas que sejam essas colisões, talvez devamos a elas nossa própria existência. O Universo, colisões cósmicas. Darren Ragozin está à caça de explicações para uma antiga colisão que ocorreu no espaço distante. Ragozin concentrou-se em uma vibrante rocha cinzenta, vestígio de um explosivo impacto envolvendo dois volumosos objetos, sendo que o maior era do tamanho de Plutão. A gigantesca rocha chamada 2003 EL61 é membro de uma família colisional situada próximo da órbita do planeta Netuno. Famílias colisionais são grupos de objetos com tamanho, forma e inclinação semelhantes que orbitam em torno do Sol e permanecem aglomerados, porque vieram do mesmo objeto. Objetos que vieram da mesma matriz são feitos do mesmo material. Então, estudando as composições e verificando que são similares, sabemos que tiveram a mesma origem. Há bilhões de anos, o 2003 EL61 e seus parentes eram partes de um corpo colossal com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro. O gigantesco objeto pertencia ao cinturão de Kuiper, um depósito de objetos que não se tornaram planetas no sistema solar externo. Mas naquela época, o cinturão de Kuiper estava repleto de objetos soltos. A rocha coberta de gelo acabou por se chocar com outro objeto com a metade do seu tamanho, a uma velocidade estimada de 5.000 km por hora. O impacto produziu energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas e ejetou grandes blocos de gelo do objeto, com tamanho variando de meras partículas a mais de 400 quilômetros de diâmetro. Hoje, esses pedaços, dentre os quais o maior é o 2003 EL61, são membros de uma família colisional. Estamos no campo de tiro Claypidian porque a trajetória dos cacos depois de atingido o alvo é muito semelhante à dos membros da família colisional. Após o impacto, os cacos se espalham. Cicatriz, impossibilitando a sobrevivência de qualquer forma de vida. Quando o intenso bombardeamento tardio declinou há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, os objetos que não se plasmaram em planetas buscaram refúgio em cemitérios cósmicos. No sistema solar externo, essas rochas residem no cinturão de Kuiper. No sistema solar interno, orbitam coletivamente no cinturão dos asteroides. Tal como no cinturão de Kuiper, famílias colisionais também foram descobertas no cinturão dos asteroides. São pedaços de asteroides originários de um objeto maior, que se rompeu ao colidir com outro asteroide. As famílias colisionais no cinturão dos asteroides ocorrem quando um asteroide é atingido por outro e feito em pedaços. Mas os fragmentos permanecem juntos em sua órbita em torno do Sol. E os astrônomos podem identificar famílias colisionais vendo se sua distância em relação ao Sol é a mesma, se a inclinação de suas órbitas é a mesma e também se são igualmente elípticos. Além disso, se os asteroides forem feitos do mesmo material, é um bom sinal de que eles se originaram do mesmo objeto. Já conhecemos cerca de 20 a 30 famílias colisionais no cinturão dos asteroides. Os cientistas estão particularmente interessados numa colisão galáctica que produziu a família Batistina, fragmentos instáveis que outrora foram um único corpo do tamanho do Monte Everest.
Há cerca de 160 milhões de anos, essa rocha colossal foi abalroada por outra rocha gigantesca no cinturão dos asteroides. O forte impacto criou uma chuva de fragmentos menores, mais de 136 mil deles. Os cientistas estimam que 20% das rochas saíram do cinturão dos asteroides e que 2% delas caíram sobre a Terra. Segundo alguns, há 90% de chances de que um dos asteroides da família Batistina tenha sido o responsável pela extinção dos dinossauros. Há 65 milhões de anos, uma miríade de espécies de dinossauros dominava o mundo pré-histórico. Mas uma catástrofe os varreu da face da Terra. Agora, os cientistas têm evidências do que lhes aconteceu. Já foi confirmado que um colossal objeto cósmico precipitou-se do céu sobre a península de Yucatán, perto da atual cidade de Chicxulub, no México. Achamos que era um objeto de quase 10 quilômetros de diâmetro que caiu a 20 quilômetros por segundo, gerando uma energia de cerca de 65 milhões de megatons de TNT. Para se ter uma ideia, isso equivale a uma bomba de Hiroshima explodindo a cada segundo durante a Visão. Parece que a gravidade de Netuno o está puxando, o que com o tempo mudará sua órbita. Daqui a 100 milhões de anos, ele vai cruzar a órbita de Netuno e, nesse ponto, seria difícil adivinhar o que vai acontecer. Netuno pode jogá-lo no sistema solar interno ou atirá-lo para fora. Muitas coisas podem acontecer. Periodicamente, objetos são expulsos do cinturão de Kuiper e se deslocam na direção do sistema solar interno. Essas pedras geladas se tornam cometas e formam longas caudas de gelo e poeira quando avançam em direção ao Sol. Acabaria se aproximando, talvez, de Júpiter, que o expulsaria do sistema solar. Ninguém pensou no que aconteceria se algo do tamanho do 2003 EL61 atingisse Júpiter. Mas cometas menores já atingiram o gigante gasoso. Em julho de 1994, o telescópio espacial Hubble observou um evento espantoso. Fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 chocaram-se contra Júpiter a velocidade de 209 mil quilômetros por hora. O fragmento maior liberou 6 milhões de megatons de energia explosiva. Eles se chocaram contra Júpiter 20 vezes a cada 7 horas até se extinguirem. Os pontos de impacto deixaram cicatrizes na superfície de Júpiter como lembrança do violento acidente. Don Yeomans, cientista do laboratório de propulsão da NASA, analisou esse evento. Os impactos do Shoemaker-Levy 9 foram um alerta para o público e a comunidade científica no sentido de que essas colisões cósmicas acontecem de vez em quando e a energia que podem gerar é enorme. Ainda bem que atingiu Júpiter e não a Terra, porque teria sido um problema sério para nós. Se tivesse atingido a Terra, o Shoemaker-Levy 9 teria criado enormes crateras de impacto de até 65 quilômetros de largura. Cada uma poderia ter destruído uma metrópole e levantado tanta poeira a ponto de esconder o Sol durante meses. Como Júpiter está no sistema solar externo e é bem maior que todos os outros planetas juntos, recebe impactos que poderiam ser destinados à Terra. Então, Júpiter estava lá para nos proteger. Júpiter age como um goleiro planetário. Mas será capaz de desviar o 2003 EL61 se este se soltar do cinturão Kuiper e se precipitar em direção à Terra? É possível que ele atinja Júpiter como o Shoemaker-Levy 9. Esse objeto é cerca de 2.000 vezes maior que o Shoemaker-Levy 9. Então será uma explosão incrível no céu noturno. Seria a coisa mais notável que poderíamos ver. Maior que a lua cheia, pelo menos sua cauda. Como as famílias colisionais são difíceis de localizar,
Os pesquisadores estão ansiosos para estudar o 2013 L61 e seus parentes. Sabemos menos sobre as famílias colisionais no cinturão de Kuiper apenas porque conhecemos menos membros do cinturão do que asteroides. Então, menos pesquisas foram feitas para encontrar famílias colisionais no cinturão de Kuiper. Por enquanto, conhecemos apenas essa família colisional no cinturão de Kuiper. São muito difíceis de encontrar e reconhecer. E tivemos muita sorte com o 2003 L61 e sua família. Estamos trabalhando agora para descobrir meios de encontrar outras famílias. Devem estar lá, só não sabemos como encontrá-las. Como estes pedaços de alvo, os membros da família do 2003 L61 permanecem em órbitas semelhantes hoje. Podemos segui-las e saber mais sobre a história do cinturão de Kuiper e de suas colisões. Um mistério ainda a resolver é quando ocorreu a colisão do 2013 L61. Podemos ver onde os objetos estão agora, tentar voltar no tempo e imaginar onde estavam no momento da colisão. Provavelmente a resposta nos levará até os primórdios do Sistema Solar. O 2013 L61 e sua família provavelmente foram criados durante um dos períodos mais turbulentos da história do Sistema Solar, quando as colisões eram tão comuns quanto as estrelas no firmamento. Desde o início dos tempos, colisões têm sido parte da rotina no espaço. Ajudaram a criar o universo e, ao mesmo tempo, também colaboraram para destruí-lo. As colisões formam os planetas. Sem as colisões, não haveria planetas. Pequenas partículas colidem umas com as outras, que se tornam maiores, até que, aos poucos, os planetas se formam. Ao mesmo tempo, as colisões podem destruir planetas. Os planetas do Sistema Solar foram criados durante o período chamado Bombardeamento Intenso, que ocorreu mais de 4 bilhões e meio atrás. As colisões não cessaram com esse evento. Mais de 600 milhões de anos depois, o Sistema Solar passou por outro período intenso de colisões, chamado Bombardeamento Tardio. Rochas pequenas demais para se tornar planetas agiram como bolas de bilhar interplanetário, batendo em outros corpos com força tremenda. Objetos voavam para todos os lados, então houve muitas colisões. Muitas crateras da Lua foram criadas nesse período muito remoto, quando o Sistema Solar ainda se formava. E a Lua revela como o período foi volátil na Terra. Podemos calcular até certo ponto, com base nas crateras da Lua, com que frequência fomos atingidos por esses grandes objetos de 10 quilômetros de diâmetro. No final do intenso bombardeamento tardio, havia asteroides com centenas de quilômetros de diâmetro que vinham e atingiam o planeta. Certamente são capazes de vaporizar os oceanos e deixar uma tremenda... Mas seguem a mesma trajetória quando descem. No caso do 2013 L61, o impacto causou um rápido movimento giratório, como uma roda gigante que girasse uma vez a cada 4 horas. Bom, ele foi atingido de lado e começou a girar, e a velocidade é tanta que faz com que se alongue para os lados, assumindo a forma de uma bola de futebol americano, quando deixamos o ar sair um pouco e comprimimos de um lado. Então o 2003 L61 é o objeto que gira a maior velocidade no Sistema Solar. Não há nada comparável. O astrônomo planetário Mike Brown realiza um amplo estudo do 2013 L61, o objeto maior e mais brilhante do cinturão de Kuiper. É claro, grande e também muito brilhante, porque achamos que quando a colisão ocorreu, a maioria do gelo foi removida, deixando apenas uma fina camada de gelo, quase puro, em cima da rocha.
Por isso é muito mais brilhante que outros corpos, porque está coberto de gelo puro. Então acho que o 2003 EL61 é o maior objeto fruto de uma colisão que formou uma família. Acho que é uma das maiores colisões que ocorreram na parte externa do Sistema Solar em toda a sua história. O impacto não só criou o 2003 EL61 e sua família galáctica, como produziu 2 luas. Estamos procurando por elas agora. Cerca de 10% dos objetos de Kuiper têm uma lua, mas de todos os objetos que examinamos, poucos têm mais de uma lua. Telescópios infravermelhos determinam o tamanho desses objetos medindo o calor que emitem. Embora o 2003 EL61 seja 100 vezes mais volumoso que o segundo maior membro da família, o grupo de fragmentos mantém órbitas similares. Os pedaços permanecem juntos e seguem uns aos outros na órbita em torno do Sol. E os astrônomos identificam famílias colisionais buscando características de órbitas comuns, a distância do Sol até que ponto a órbita é elíptica. Quando disparamos uma espingarda, os grãos de chumbo seguem uma trajetória semelhante à do objeto original. O mesmo ocorre nas famílias colisionais, que após a colisão seguem uma órbita semelhante à do objeto original. E assim somos capazes de identificá-las. Então, depois da colisão, eles seguem órbitas um pouco diferentes, como corredores em suas pistas. Todos ficam em suas próprias pistas, em velocidades semelhantes, porque as pistas têm extensão um pouco diferente. Se olharmos a pista após algum tempo, cada corredor estará num lugar diferente ao longo da pista. O mesmo ocorre com as famílias colisionais. Mesmo que não estejam próximas hoje, podemos ainda identificá-las devido às suas órbitas e ao modo como giram em torno do Sol. Os cientistas se perguntam se o 2003 EL61 pode um dia se envolver em outra colisão.